Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho. Estamos começando o nosso programa pré-USDA. A gente vai falar sobre as expectativas para o relatório, que será divulgado dia 28, agora na próxima sexta-feira, pelo Departamento Norte-Americano de Agricultura, com dados, informações estimativas de área plantada e os estoques trimestrais americanos na posição de 1º de junho. Vamos falar sobre soja, milho e trigo. Eu converso com meus colegas consultores de safras e mercado, a quem já cumprimento, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro. Olá, Elcio. Pois é, Alessandro, mais um relatório de área plantada, um relatório importante que costuma mexer bastante com o mercado, então vamos falar um pouquinho sobre a expectativa. Elcio Bento. Boa tarde, Elcio. Tudo bem? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Luiz. Pois é, um relatório também importante para o trigo. No caso, o trigo safra de inverno é uma confirmação já da área plantada. Não deve mudar muito em relação ao relatório primeiro, né? Mas sempre importante para consolidar, pelo menos, essa área numa safra de trigo norte-americana que vem muito bem. Maravilha. Bom, eu digo para vocês que estão nos assistindo para se inscreverem no nosso canal Safras TV, ativarem as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo aqui no nosso canal Safras TV. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras, tem o trabalho do Luiz, do Elcio e dos nossos demais analistas, consultores de safras e mercado, com gráficos, muitas informações. Temos também nossa agência de notícias, com o meu trabalho e dos meus colegas jornalistas, com todas as informações que você precisa para tomar as melhores decisões no seu ramo do agronegócio. De imediato, aqui já vou botar a minha tela com as expectativas para esse relatório da sexta-feira, 28 de junho. A gente começa pela soja, temos aí na expectativa média do mercado esperando uma área plantada que pode ser colocada em 86,86 milhões de acres. A gente tinha no relatório de intenção de plantio lá de final de março, 86,5 milhões de acres e no ano passado 83,6 milhões de acres. Aí a gente passa para os dados esperados de estoques trimestrais americanos, né, de soja, posição de 1º de junho. O mercado espera, na média, 26 milhões de toneladas. Em igual período do ano passado, na última fileira ali, a gente tinha quase 21,7 milhões de toneladas, e na posição de março, final de março, no último relatório trimestral, 50,2 milhões de toneladas. E então, Luiz, o que te dizem esses números aí, depois, né, daquele relatório de intenção de plantio, e agora, recentemente, a gente teve também, né, o relatório mensal de oferta e demanda. Bom, Alessandro, o número mais importante é o de área plantada, né? Vamos de trás para frente. Com relação a estoques, né? A gente não deve ter nenhuma grande surpresa, porque deve ter a confirmação de estoques maiores do que no ano passado, né? Isso não é nenhuma novidade para o mercado. Obviamente que se ficar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, né, da expectativa do mercado, obviamente que pode ter algum impacto de Chicago, mas mesmo assim pontual, né? Não há por que o USDA não confirmar estoques trimestrais maiores que no ano passado e, né, que devem resultar em estoques finais maiores também do que no ano passado nos Estados Unidos. Então, com relação a estoques, dificilmente a gente vai ter alguma surpresa que mexa com o mercado. Agora, com relação à área plantada, que é o número que mais importa no caso da soja, é, o mercado espera por uma área plantada superior ao que o USDA trouxe na intenção de plantio, lá de março, né? Que é um número muito importante também, mas é um número lá em março ainda inicial, digamos assim. Então agora a gente tem, né, com a finalização do plantio nos Estados Unidos, um número muito mais próximo da realidade. E a expectativa do mercado é um número maior para a área americana, exatamente porque o plantio evoluiu muito bem nesse ano. Fazia um bom tempo que a gente não viu o plantio americano evoluindo tão bem. Então a gente tem sim espaço para crescer a área de soja, né? Como a gente teve tempo hábil para se plantar toda a área de soja e até um pouco mais, o mercado entende que essa boa evolução do plantio abre espaço para a gente ter um avanço aí de mais ou menos 300 mil acres, né? Sobre o número de março, 350 mil acres sobre o número de março.
Então, eu acho que faz muito sentido, Alessandro. Eu acho que dificilmente a gente não vai ver, no mínimo, uma manutenção de área, mas eu apostaria sim, concordo com a média do mercado de que tem espaço para crescer um pouquinho a área de soja. A única surpresa que eu entendo que poderia acontecer é se o USDA cortasse a área, que eu acho muito pouco provável. Não vejo muito sentido do USDA cortar a área dentro desse ambiente positivo para a safra americana que a gente viu para o plantio, né, ao longo dos últimos 2 meses. Então, eu acho que faz muito sentido o uso aumentar um pouquinho essa área. Obviamente, né, a dúvida é com relação a qual vai ser esse aumento, mas eu acho que qualquer aumento aí tende a ser um fator negativo para Chicago, porque se confirmando esse aumento de 350 mil acres, a gente já pode começar a trabalhar, obviamente, que com um clima positivo, né? Mas pode começar a trabalhar com uma safra recorde, né? Se o clima for muito bom nos Estados Unidos, aí com essa área de 86, a gente pode sim ter uma safra recorde sendo colhida lá em setembro. Então, é um relatório que pode mexer com o mercado, que pode, na verdade, aprofundar mais, digamos assim, os contratos em Chicago, porque a tendência, né, como a gente vem falando nos últimos meses, continua sendo negativa, exatamente porque o clima tem sido bom nos Estados Unidos, a área está crescendo frente ao ano passado e a gente tem um potencial de uma safra cheia por lá. Então, é um relatório que tende a ser baixista para Chicago, mas obviamente que a gente tem que ficar atento a alguma surpresa. Beleza, passamos aqui para o milho. Bom, a expectativa média do mercado é de uma área plantada que será indicada de 90,27 milhões de acres. Na intenção de plantio de março eram 90,04 milhões de acres. E no ano passado, 94,6 milhões de acres. A gente passa para os estoques trimestrais, posição de 1º de junho. O mercado, na média, espera 123,6 milhões de toneladas. Lá no ano passado, eram 104,2 milhões de toneladas, como comparativo aí em igual período, e no relatório de final de março, eram 212 milhões de toneladas. E o milho, Luiz, um pouquinho a mais também, né? Exato, É, muito parecido. A expectativa, Alessandro, com relação ao milho é muito parecida com a soja, né? Com relação a estoques, vamos lá, de trás para frente. Nenhuma surpresa a gente deve ter, né? Com a confirmação de estoques maiores que no ano passado, né? De novo, isso já está meio que dado, né, para o mercado, né? Até no milho é um aumento até mais relevante que na soja, né? A gente está sendo de 104 para 124 praticamente. Então, mas isso já está precificado de uma forma geral. Obviamente que o tamanho desse, né, o número em si, na verdade, né, o quão ele vai ser superior ao ano passado, obviamente que pode mexer um pouquinho com o mercado, mas nada que tenha potencial para mudar o rumo do mercado, pelo menos no meu entendimento, nesse momento. E assim como na soja também, o principal número é o de área plantada, né? E assim como na soja, o clima positivo também, porque o clima, né, para o plantio da soja é o mesmo clima para o plantio do milho também tende a abrir espaço para uma área um pouquinho maior. No caso do milho, deve ter um avanço um pouco menor que na soja, até porque o produtor americano esse ano está optando mais pela soja, né, pela relação aí de preço entre soja e milho, está mais favorável plantar soja nos Estados Unidos, mas o produtor americano é um produtor de milho, né, essencialmente. Então, como o clima foi positivo, como a gente não teve problemas durante o plantio, existe essa possibilidade sim de uma área um pouquinho maior no milho, que também, obviamente, aumenta um pouco o potencial produtivo do milho, mas né, a gente não está trabalhando com uma área maior nesse ano. A área do milho deve cair, deve ser confirmada a queda, não tem por que não confirmar. Então, é uma área menor que a do ano passado, mas que mesmo assim traz o potencial de uma produção grande nos Estados Unidos. Agora um pouquinho maior, se usa confirmar essa elevação de área, mas nada que tenda a mudar muito os números de oferta e demanda americanos, que, mesmo com uma área menor e uma produção menor, tendem a trazer um estoque de passagem maior nos Estados Unidos aí, no final da temporada 24-25. Então, é um relatório que também tende a ser um pouco baixista para o milho, na verdade, um pouco menos que na soja, mas com o aumento de áreas se confirmando, a gente tem essa possibilidade aí de uma pressão negativa, né? Nesse momento, exatamente também porque o clima tem sido positivo, o clima está positivo nos Estados Unidos, as condições de lavouras estão muito bem, obrigado, acima do ano passado e acima da média para essa época do ano, tanto na soja quanto no milho.
Então, como eu falei, existe espaço para uma elevação de área de milho. Surpresas será, né, se o USDA não elevar e, na verdade, cortar a área de milho, o que também eu não vejo muito motivo, mas eu acho que se a gente pudesse apostar, né, em uma surpresa entre soja e milho, talvez fosse mais fácil ter uma surpresa no milho, porque o milho já vem de um corte, né? Então, o USDA poderia dar continuidade a esse corte, mas eu não apostaria nisso. Eu aposto sim, né, no mínimo na manutenção na área de milho, né, e com essa probabilidade maior aí de um pequeno aumento e no aumento da área de soja. Então, é um relatório que deve confirmar uma tendência que o mercado já está trabalhando há um tempo. E, de novo, né, principalmente na soja, aí, uma tendência um pouco mais negativa, no milho também, mas como a área no milho é menor, o mercado fica um pouquinho mais sensível aí a possíveis surpresas aí no caso do milho. Beleza, vamos falar com o Elcio agora sobre o trigo. E uma explicação, a gente bota a área plantada total, o Elcio pode aí esmiuçar por segmentos aí, mas a área total, o mercado na média espera para o trigo nos Estados Unidos 47,58 milhões de acres. No relatório de intenção de plantio de final de março, eram 47,5 milhões de acres, e no ano passado, 49,58 milhões de acres. Passamos para os estoques trimestrais de trigo. Posição 1º de junho, mercado na média, espera 18,56 milhões de toneladas. No ano passado, em junho, eram 15,51 milhões de toneladas. E no relatório final de março agora, posição 1º de março, eram 29,58 milhões de toneladas. Elcio, explica para nós o que esperar disso. Bom, vamos usar a didática do Luiz, começando pelos estoques. Eu acho que também, talvez ainda mais claro do que soja e milho, a gente está falando de estoques que efetivamente já são de uma safra encerrada, de uma temporada encerrada. A temporada norte-americana ela encerra no mês de maio. Então, deve confirmar, sim, esse número, não tem por que pensar que seja muito diferente. São estoques que são maiores do que o ano passado, porque a produção era maior e as exportações, o lado da demanda, de um modo geral, não compensou esse aumento de safra, esse aumento de produção. Então, acho também que o mercado está bem em linha do que deve acontecer, não tem muito espaço para mudar em relação ao que se espera dessa média de mercado, é para ser menor, é para ser serem estoques maiores que o ano passado, acho que sem grande surpresa nesse sentido. Em relação à área, bom, em relação à área, a gente tem que levar em consideração que 70% da área plantada com trigo nos Estados Unidos é de trigo que já está sendo colhido, e a colheita chegando já a 50% praticamente. O clima muito bom, evolução de colheita acima da média. Tudo isso pode mudar alguma coisa em termos de produção, rendimento médio, e aí quando a gente for falar no relatório de julho, a gente pode ter um aumento de produção, já consolidando talvez essa parte colhida da safra de inverno. Mas é exatamente, ou foi exatamente na safra de inverno que a gente teve maior queda de produção, de área plantada, perdão, em relação ao ano passado, uma queda de 4%. Se a gente considera que os números do USDA já estavam alinhados em março, que era uma safra de inverno já plantada, não tem por que mudar muito aí em relação à área. A mudança ficaria na área de primavera. Primeiro, a estimativa lá de março dava conta de que teria um aumento de 1%. Aí, quando o Luiz me fala de aumento de área de milho e de soja, esse aumento teria que ocorrer exatamente na região da produção, que é uma região bastante específica, a região de primavera, que é quase na divisa com o Canadá, nas Dakotas principalmente. E aí, o que poderia fazer que nós tivéssemos esse leve aumento de área em cima do primavera seria exatamente a recente alta que a gente teve dos preços do trigo, em meados de abril subiu bastante. Não sei se isso seria suficiente para mudar a intenção do produtor, ou até mesmo seria possível se fazer essa mudança tão em cima da hora, mas é o que poderia levar a algum aumento. Então, trigo de primavera estimava-se um aumento de 1%, e fica exatamente a dúvida se a safra de inverno ela está consolidada e os números do USDA estavam certos em março. Somente pode ser nesse trigo de primavera, que corresponde a cerca de 25% de toda a safra. Poderia ser aí, ou então numa outra divisão que o USDA faz, que é o trigo durum. Nesse sim, a estimativa inicial era de um aumento de 22%, mas é uma área muito pequena, 4% do total. Fica muito incerto, ao que tudo indica, se terão aumento, se terá aumento, será no trigo de primavera, e talvez a principal justificativa que a gente tem, além do clima, né, isso é para todas as culturas, o plantio de primavera está avançando muito bem,
Então, a gente poderia ter, juntamente com esse clima positivo também para o trigo, e com preços que subiram, é bem verdade que é bom que a gente fale que toda essa alta que a gente teve lá em abril já foi devolvida, agora recentemente, com o início da colheita, mas pode ser que seja esse aumento de área, ou melhor, esse aumento de preço que motivou alguns produtores aí em cima da hora a mudar para o trigo. Beleza, tira o compartilhamento aqui, vamos para a nossa rodadinha, comentar a Bolsa de Chicago. Nesse momento se encaminhando já para o fechamento. Pego aqui. Começamos pela soja em grão. Vamos falar aqui ainda contrato julho, fechando, se aproximando aí do fechamento 11,60, com uma queda de 0,3%, Luiz. Falando que hoje os mercados aí estão com um dia de aversão ao risco aí, por questões, preocupações econômicas com a Europa, com os Estados Unidos, entre outras coisas. Não sei, o Luiz pode dizer se tem alguma influência ou se já é em relação à expectativa para esse relatório da sexta. Não, tem sim. Obviamente o mercado financeiro tem um peso, né? Importante sempre, né, Alessandro? Eu acho que tem um pouco disso sim, mas de uma forma geral, a gente está cada vez mais dentro do mercado climático. É o que importa mesmo, que mexe com o mercado, que, né, muda rumo de mercado ou traz uma volatilidade maior aí, com altas ou quedas mais acentuadas, é o clima. E aí a gente está naquele momento de mercado brigando. Às vezes aparece um mapa com temperaturas mais elevadas, o mercado sobe um pouquinho. Aí as chuvas voltam, as temperaturas baixam, o mercado cai. Continua trabalhando, né? Já vem um bom tempo trabalhando entre 11,50 e 12, mais para 11,50 do que para 12. E na expectativa, né, Alessandro, de ver o tamanho dessa área, né? Como a gente vem falando também já há pelo menos 1, 2 meses, a tendência de confirmação de uma área maior nos Estados Unidos, de uma possível safra maior nos Estados Unidos, se o clima continuar ajudando, tende a levar os contratos aí para 11,50 e quem sabe mais à frente, em se confirmando isso, mais para 11. Então o mercado está tentando se segurar em cima desses 11,50. É bem possível que se o USDA confirmar esse aumento de área, a gente vai ver o teste desses 11,50 nas primeiras posições, ou nas posições aí de safra nova, né? A partir de setembro. Então, mas o mercado está tentando se segurar. O mercado climático é assim mesmo que funciona. Semanas positivas o mercado cai, semanas negativas com relação ao clima o mercado sobe. Mas sim, a gente já está vendo o mercado se posicionando frente a esse relatório, que, como eu falei, deve ser um relatório mais baixista para a soja. Não acho que o mercado vai despencar, não é isso, mas ele tende a dar uma continuidade a esse movimento negativo aí que a gente tem visto nas últimas semanas, né? Com alguns momentos mais positivos, obviamente, mas o número do uso eu acho que deve acentuar um pouquinho mais esse movimento. Mas, claro, tudo depende de clima daqui para frente. Passamos para o milho, contrato julho 4,20, queda de 1,3%, e o contrato setembro 4,25,5, baixa de 1,4%, Luiz. Mesma coisa da soja, Alessandro, não tem, né, nada muito diferente. Clima ditando de novo, né, obviamente, o rumo do mercado, o mercado se posicionando frente a esse possível aumento de área nos Estados Unidos. E aquela coisa, né, o mercado também está respeitando aí uma faixa de atuação entre 4 e 4,50 dólares por bushel, né, e em se confirmando uma área maior nos Estados Unidos, a gente pode ver sim o mercado acentuando um pouquinho mais as perdas. Caso contrário, se a gente tiver alguma surpresa, se o USDA cortar a área americana, por exemplo, aí a gente pode ver o mercado se recuperando, voltando para 4,50. Então é um mercado que também está muito ligado ao clima. O que importa daqui para frente é clima, mas de alguma forma o mercado está se posicionando frente a esse relatório de área plantada que tende a trazer uma área um pouquinho maior e tende a pressionar o mercado. Olha só, Elcio, a gente já faz o pré e o pós-USDA, já faz um bocado de tempo, e é a primeira vez que eu vejo o trigo oscilando menos do que a soja e o milho. Vamos lá. Setembro, trigo, 5,60,5, 0,00. Totalmente estável, Elcio. Não se iluda, Alessandro. A gente está nessa estabilidade de hoje, mas o mercado vem em 20 sessões, 17 quedas. São mais de 20% de queda neste mês de junho. Então, despencando, a volatilidade ainda é a principal característica do mercado de trigo. Essa estabilidade de hoje é bem atípica, tá? Bateu num suporte muito importante, em torno de 5,40, esse contrato spot de julho agora, mas se a gente pegar esse ano comercial, partiu de um patamar em torno de julho,
iniciou uma tendência de queda muito acentuada, tocou esse suporte que está sendo tocado agora, em meados de março, lateralizou. Em abril, rompeu a tendência de baixa, começou a subir, subiu mais de 30% de abril até maio, basicamente por incertezas na Rússia, né? Então, a gente tinha muita incerteza em relação à produção. Aí vem aquele mercado climático famoso que eu estava falando, melhorou as condições lá e veio uma safra norte-americana de excelente produtividade, condições climáticas boas e os preços estão sendo achatados. Tocamos novamente aquele patamar lá de suporte, em torno de 5,40. Se a gente pensar num cenário mais global e olhar em termos, enfim, mais gerais para a temporada, não acredito que que haja tanto espaço para a gente continuar caindo, mas é bem verdade que o trigo subiu demais, ficou caro em relação ao milho, por exemplo. Quando fica caro, reduz o consumo para ração animal, sobra mais trigo para processamento para farinha e o mercado despenca. E além disso tudo, tem, claro, a questão sazonal. Hemisfério norte, onde está 90% do trigo do mundo, está colhendo agora, então tem essa pressão adicional. Em termos globais, não há justificativa para uma queda tão intensa em tão pouco tempo. Bom, agora sim, recado final, Luiz. Alguma coisa a acrescentar? Nosso pré-USDA? Vamos ficar de olho no relatório aí, que é um relatório bastante importante, Alessandro. E, obviamente, né, após a divulgação desse relatório, vamos voltar para o que mais interessa, né? Que, como eu tenho falado aí, é o clima nos Estados Unidos. Não está nada definido, né? Inclusive, né, até para complementar com relação à soja e milho, as lavouras norte-americanas elas pioraram as condições nas últimas 2 semanas. Nada que preocupe até o momento, porque elas ainda estão bem melhores que a média e que as lavouras do ano passado, mas é um ponto de atenção, né? O clima, como eu falei, é o que vai definir. Nesse momento a gente tem que trabalhar com safras cheias, mas se o clima piorar mais para frente, a gente pode ver movimentos diferentes em Chicago do que a gente está vendo agora. Então, atenção aí redobrada com relação ao clima nos Estados Unidos. Beleza. O recado final do Elcio eu já vou antecipar. Ó. Aqui, ó, nós temos no dia 4 de julho, quinta-feira que vem, né, Elcio? Uma live muito especial de trigo, tá? Live Safra Nova de Trigo, Desafios, Oportunidades e Impacto nos Preços, né? Uma live que, inclusive, terá a minha participação, com muito prazer, fazendo junto com o Elcio. Elcio, o que nós vamos conversar nessa live do dia 4? Vamos trazer um show de informações, né, Alessandro? Porque imagine que a gente está no momento de uma safra totalmente indefinida, condições climáticas aqui no Rio Grande do Sul bastante complicada. No Cerrado não é diferente, porém lá é escassez hídrica. E junto com isso, as variáveis formadoras de preço, a gente viu em pouquíssimo tempo o dólar saindo de 5 para 5,50 e o mercado internacional fazendo essa bagunça toda que eu acabei de falar agora nesse vídeo de hoje. Então, acompanhe com a gente, porque vai ser uma live, com certeza, muito cheio de informações e no momento muito oportuno para se discutir trigo. E a gente também conta com a participação do pessoal na live, colocando no chat perguntas para o Elcio, colocando ele contra a parede, que ele vai responder todas as dúvidas do pessoal. Tá na descrição do vídeo como você ter mais informações, se inscrever para essa live do dia 4 de julho. A gente se reúne novamente para fazer o pós-USDA no dia 28, com os dados que serão divulgados efetivamente pelo Departamento Norte-Americano de Agricultura. E esteja junto conosco nas nossas redes sociais. Outros eventos, cursos de safras também na descrição do vídeo. Elcio, Luiz, muito obrigado por mais essa. Um abraço.